Olá, bem-vindo ao Papo Reto Podcast, o podcast da Lola from Rio. E eu sou Bárbara, Head de Marketing. Hoje eu estou aqui com Roberta Ciasca, uma chefe renomada na cena gastronômica do Rio de Janeiro, conhecida por sua criatividade e dedicação à culinária vegana e vegetariana. À frente do Brota, um premiado restaurante em Botafogo, ela se destacou ganhando vários prêmios, Rio Gastronomia, Veja Rio. E hoje a gente quer saber tudo sobre você. Como você fez uma transição de carreira de marketing para chefe de cozinha, contar a história do Brota, dos seus outros restaurantes. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E olha, para quem não sabe, a gente fez um evento da Lola para o lançamento de uma collab que a gente fez com a época, com a linha Chocobomb. A gente fez no restaurante Brota, ali em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e nos apaixonamos. Então, quando a gente pensou em uma mulher empreendedora, logo veio o nome da Roberta. Não, foi uma graça, aqui na né? nossa... O evento foi muito legal. Gente, depois de já botar fotos aí do evento, sim, o restaurante é uma delícia, tem bar, vários petiscos, né, para compartilhar, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa essência do Brota. Mas vamos começar pela sua história. Me fala, como você é formada em marketing e, de repente, se viu chefe de cozinha apaixonada por gastronomia. Como é que foi essa transição? Na verdade, sempre esteve lá, né? A gastronomia sempre esteve aqui dentro de mim, né? Desde pequena você já cozinhava? Mas eu não tinha muita noção, sabe, que estava ali, né? E aí eu conto uma história que logo no início da minha carreira eu fui fazer eu fui chamada para contar assim como é que começou a minha trajetória, né? Mais ou menos essa pergunta que você me fez. E aí eu fui para casa assim pensando, eu falei, gente, qual é a minha história, né? Porque eu não lembro do lado da minha mãe ali, né? As pessoas têm sempre, os chefes na época tinham sempre uma história para contar, assim, né? Cresci do lado da mãe, exato, né? Tinha uma cozinheira, né? Eu ia na fazenda. Aí eu falava assim, que história eu tenho, não sei o quê. Aí, batendo um papo com a minha mãe, né? Sobre isso, pensando, né? A minha mãe chegou lá em casa com um papelzinho, um bloquinho, assim, e me entregou. E aí explodiu assim na minha cabeça uma memória de infância muito interessante e muito vívida, né, para mim ainda, muito viva assim na minha cabeça, só que eu não tinha me tocado, né? Que eu brincava disso realmente. Então assim, eu tinha uma casa de boneca que não era casa de boneca, era um restaurante. Que legal. Eu tinha uma cozinhazinha ali. Tudo, eu arrumava tudo. Eu fazia compra no jardim, que eu pegava as folhinhas, e aí eu arrumava os bonequinhos que eram os clientes. E o bloquinho que ela me trouxe era um cardápio. Olha! E era maravilhoso o cardápio, assim, tipo, tinha 9 tipos de coxinha de galinha, porque eu acho que eu devia gostar muito de coxinha de galinha na época, então tinha coxinha de galinha com requeijão, coxinha de galinha com azeitona, coxinha de galinha... E aí eu tinha esse cardapinho. E, enfim, aí me lembrei de uma outra brincadeira também que eu fazia, que era uma loja, eu mexia numas fichas da minha mãe, eu falava assim, gente, estava sempre dentro de mim, né? E eu não sabia. Mas aí né, a gente, para escolher uma profissão tão nova, né, é difícil. Eu acabei fazendo faculdade, eu ia fazer direito, eu acabei fazendo marketing. Olha. Me formei e fiz assim. Fiz estágio por conta da faculdade em coisas variadas, né? Agência de propaganda, multinacional, de uma marca de lâmina. Então, assim, uns estágios, assim, fiz teste, nunca me esqueço, por uma gravadora que... Esse eu não passei no teste, né? Mas você vai entender por quê. Você tinha que fazer uma colagem... contando um pouco a história, né, da sua vida e a sua ligação. Era dentro de uma gravadora, né, o processo seletivo. Uhum. E aí a minha colagem só tinha comida. Gente, então assim, já estava em não você. Passei, né? Apesar de você ter feito, né, marketing, mas a culinária sempre flertou contigo. Flertou, sempre estava ali. Aí eu fazia, né, ao longo da faculdade, eu fazia uns cursos soltos, assim, não tinha na época, né, escola de gastronomia aqui no Rio. E aí, eu acho que quando eu me formei, eu tinha vontade de passar um tempo fora, mas ainda não sabia que era isso que eu queria fazer, né? Mas aí eu falei, vou para a França e, né, estava flertando ali com os cursos, mostrei em casa e aí acabei indo fazer o curso, né? Eu fiquei 1 ano fazendo cordon bleu na França, mas assim
eu digo que na primeira semana, literalmente, na primeira semana, apareceu para mim que era isso que eu queria fazer. Então, assim, foi bem rápido, foi bem... Não teve muita crise. E aí você ficou um ano lá estudando e volta para o Rio de Janeiro para poder, né, empregar tudo que você aprendeu. O caminho do chefe, né, ele vai se moldando, né? Então, assim, normalmente, o que os cozinheiros, os chefes, né, eles estagiam em vários lugares, né, para ganhar, né, confiança, depois começam a subchefiar casas, depois viram chefes, né? Isso mais ou menos hoje em dia. Naquela época já era mais... era um pouco diferente, né? Porque você não tinha as faculdades aqui, você não tinha uma galera assim jovem querendo entrar, né? As cozinhas dos restaurantes aqui eram compostas, né? Não tinham jovens estudantes de gastronomia que nem tem hoje. Então eu passei por um período assim ainda estranho quando eu voltei. Hoje em dia está muito mais profissionalizado o cenário da gastronomia. Né? Existe essa carreira, cursos, né? faculdades mais completas, né? Então, naquela época não tinha muito. Mas, ao mesmo tempo, eu voltei para cá e a coisa de ter um restaurante era algo que caminhava comigo, entendeu? Até mais forte do que ser chefe. Então, era uma coisa que eu... né? Porque empreender no restaurante é um negócio que é um cenário mais complicado e arriscado, ainda mais para quem está começando nisso. Mas sempre também estava dentro de você essa vontade. Você já queria... Hoje em dia eu vejo que empreender também é uma coisa que está dentro da gente, né? Tem gente que tem mais... né, que se joga mais nessa coisa e tem gente que, né, que prefere passar longe. Então, quando eu volto... quando eu volto para o Brasil, eu começo a traçar esse caminho, né? Eu vim passar Natal, na verdade. Eu falei, será que eu volto para a França para começar a estagiar em restaurantes, a trabalhar? Será que eu estagio aqui? E aí fui, né, caminhando, trabalhando numa casa aqui, trabalhando ali. Comecei a trabalhar num buffet, fazendo... festa, trabalhei muitos anos, né? Trabalhei uns 3 anos fazendo isso e foi uma experiência bem legal, né? Que te deixa meio pronta para cozinhar para várias pessoas ao mesmo tempo. Quantidade, exato. Tem aquele timing de entrega, você tem, enfim, é bem foi legal. Uma outra visão de negócio. E aí, enfim, nas circunstâncias da vida, né? Tem uma casa que era da minha família, que estava ali vagando, e eu, né, com aquela... Eu acho que tudo está dentro da gente, né? A gente vai se descobrindo ao longo da vida, né? Sempre existiu, mas aí você vai aflorando e as oportunidades também vão aparecendo, né? Aí tinha essa oportunidade dessa casa, eu pulei lá para dentro, comecei a brincar ali e lá virou o meu primeiro restaurante. Que foi o Miam Miam. O Miam Miam. Que esse ano completa 20 anos. Gente, olha... Muito bom. E então você começou com o Miam Miam. E como você chegou no veganismo, no vegetarianismo do Brota? O caminho da comida, né? Quando você é muito apaixonado por comida, também tem um caminho ali, né? Então, assim, o Miam Miam, ele era uma primeira casa, uma primeira, né, um primeiro empreendedorismo de uma jovem muito jovem, né? Mas eu queria estar confortável também com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu lembro que tinha essa coisa. Eu rabiscava um cardápio e falava, cara, não é isso, não é isso. Aí, um belo dia, eu parei de querer, sabe, ver o que estava rolando no momento. Falei, qual é a minha... aqui dentro, né? O que eu tenho? E aí redigi ali um cardápio que ficou apelidado, né, depois de meio comfort, né? Comfort food. E aí ele apareceu. E aí o desdobramento ao longo dos anos, né? Eu fui fazendo outras casas e eu tinha essa quedinha, sabe? Muitas saladas. E aí a minha terceira casa, que foi um restaurante que durou pouco tempo, chamado Mira. Ele existiu dentro de um museu, que é a Casa Daros. Funcionou em Botafogo por 3 anos, casa, onde hoje em dia é uma escola, né? Isso. E eu
quando tive a proposta de pegar esse lugar, eu fiquei pensando, cara, o que eu queria fazer? O que eu gostaria de entrar num lugar desse? Era linda a casa, né? E ter. Aí eu falei assim, eu queria um buffet só com as minhas saladas, assim, eu adorava fazer salada. Mas salada, sabe? Salada montada, não é cenoura ralada, o alface picado, a beterraba para você juntar tudo. Não, é uma coisa que o chefe preparou para você comer enquanto uma salada de chefe, né? Exato. E aí eu falei assim, é isso. Aí ali começou, eu acho, o meu flerte forte com a coisa vegetariana, porque eu peitei essa ideia até convencer todo mundo, entendeu? De que aquilo ia dar certo. E deu. Obviamente, lá não era vegetariano, tinha esse buffet. E ele era servido com um acompanhamento, né? Ao contrário, né? Para mim, ele era a estrela e o acompanhamento era, tipo, tinha um galeto grelhado, tinha um sauté de camarão e lula. E aí você pedia aquilo e você se servia dos acompanhamentos. Ali começou o meu flerte, eu acho, com o vegetarianismo, porque eu falei, cara, isso aqui é muito legal de fazer, sabe? Eu sou boa nisso. E foi um cenário que também foi evoluindo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Antes a gente não tinha restaurantes, né, próprios para veganos, vegetarianos. A coisa foi, né? Hoje em dia a gente vê o Brota ali como um casarão em Botafogo, que tem, enfim, quase que um happy hour também, porque a comida é para compartilhar. Mas a coisa foi evoluindo no mundo como um todo. Então, de repente, naquele momento, foi um início até de um movimento no cenário da gastronomia, então, né? O Brota, exatamente, ele surge um pouco depois disso com um convite, né? Me fizeram um convite para bolar uma operação vegana e vegetariana para uma loja que funcionou ali em Ipanema. Já era um desafio para mim ao mesmo tempo, né? Eu flertava com isso, mas é um desafio, porque eu falava, eu não sou vegetariana, né? Não sou vegana, vou criar agora um lugar específico, né? E aí, uma coisa que eu carrego até hoje, né? Eu pedi para eles, né? O briefing era, né? Uma comida de rua, vegana, vegetariana. Eu falei assim, olha, como eu não sou vegana, eu vou fazer uma comida, né, sem nada de origem animal, mas a minha comida. E vai ser gostoso. E aí eu fiz uma degustação para eles e foi muito legal o dia da degustação, né, para os donos, porque eles ficaram impressionados que ali não tinha. E era, na verdade, um chefe cozinhando sem carne, entendeu? E aí aquilo eu fui me sentindo mais à vontade. Foi ganhando mais confiança naquilo. Então, assim, surgiu o Brota aí, a gente se apaixonou, né? E é interessante que essa primeira casa que ela foi convidada, né, a assinar esse cardápio, era uma loja, né? Como se fosse uma loja para jovens, numa galeria de esportes. Então, assim, foi muito interessante, porque você consegue quebrar meio que uma bolha, né? Não vamos entrar aqui Não, essa galera era totalmente, né, antenada, né, nesse. Então, eles tinham um público, né, que eles entendiam. Cara, a gente tem muito vegano aqui em volta, vamos fazer uma coisa para eles. Tem uma demanda reprimida, né? Não tem ninguém falando com eles, fazendo algo, né, uma culinária mais moderna, alguma coisa assim nesse sentido. Aí, quando o Brota surgiu, ali... foi assim, a gente ficou meio apaixonado por ele, né? Eu e minha sócia atual. E aí, na pandemia, essa loja fechou e o Brota veio para nossa mão, assim. E aí aí eu já era, né, fã dele. E aí na verdade, a gente deu uma repaginada nele e reabriu num espaço ali em Botafogo, que era um bar que tinha algumas operações de comida. Então, ele abriu meio que para a gente brincar com a marca, sabe? Testar, né, ali como seria. Então, ele já tinha mais a minha cara, já era mais, né? Não tinha o briefing, já era meu mesmo. E aí, quase 3 anos depois, a gente recebe de presente, assim, né, a possibilidade de abrir uma operação na casa que é o Brota hoje em dia, que é uma casa muito bonita, né? A casa é bonita, a gente pensou numa reforma linda. E aí a gente colocou
o Brota num lugar, né, de restaurante. Um restaurante legal. A gente não quis taxá-lo, né? Mas o restaurante vegetariano tem que ser assim, assado? Não, vamos fazer um restaurante legal que a gente gostaria de frequentar, né? Então, o que esse restaurante legal tem? Pô, ele tem um bar que ele serve uns drinks legais. Aí a gente botou no projeto lá o bar, né? Aí a minha parte, né? Como é que eu quero servir a comida? Aquilo que você falou. Pô, vamos botar vamos deixar as porções um pouco assim para as pessoas pedirem várias coisas, para elas terem uma experiência com a minha comida, sabe? Ao invés de ser um prato. E aí foi um desafio, né? E tem sido um desafio desde então, né? Porque a culinária vegana e vegetariana, ela tem um lugar no imaginário das pessoas que é muito, às vezes... Tradicional? Tradicional, assim? Eu acho que a pessoa pensa, né? Um restaurante vegetariano e vegano. Aquele arroz integral, aquele feijãozinho. Isso era até né? uma pergunta, assim, a próxima pergunta era como se manter criativo e inovador nesse cenário vegano, né? E num restaurante que você quer tanto receber os veganos, os vegetarianos, mas pessoas também que gostam de uma boa culinária, gostam de ter um ambiente agradável, né, com drinks saborosos, para virar até um encontro de amigos, um happy hour, um lugar de eventos. Esse, na verdade, foi a nossa grande vontade e a nossa grande verdade. Era aquilo que eu falei antes, abrir um restaurante para você ir para o carnívoro, ir para o vegano, ir e para todo mundo conviver ali. Só que a gente entendeu que tinha essa barreira, né, das pessoas. Né? Ainda tem, né? Às vezes entram 4 pessoas lá dentro, sentam, acham lindo, acham tudo lindo, pedem uma água e aí descobrem que é vegetariano, vegano, elas levantam e saem. Elas não dão chance para eu mostrar para elas que elas vão gostar. E aí, quem dá a chance é muito feliz, né? Porque outro dia eu estava falando uma coisa engraçada. Às vezes as pessoas sentam, né? Saem à noite no domingo. Aí elas sentam para comer uma pizza e elas pedem uma pizza marguerita. E elas voltam para suas casas. Elas tiveram uma refeição vegetariana. Não foi vegana, mas foi vegetariana. Então, assim, que medo é esse, sabe? De você entrar num restaurante e achar que você... É medo. As pessoas... Tem gente que tem medo. Então, a gente passou, assim, o primeiro ano tentando mostrar para o público não vegetariano e vegano que o Brota era um restaurante muito legal, entendeu? Então, a gente ficou se comunicando com esse público. E eu digo que esse ano... Quando o ano virou, eu falei assim, gente, agora vamos voltar a nos comunicar com os veganos e os vegetarianos, porque daí eles adoram a gente, né? E aí tem sido uma experiência muito, muito bacana, né? Mas você perguntou de como é criar, como se manter criativo, mas, na verdade, é um universo muito extenso, sabe? Os vegetais, os grãos, os legumes, dá para brincar muito e combinar muito, as né? sementes, as folhas, as formas de cozimento, né, de cada coisa, como é que as coisas se transformam. É muito interessante, sabe? Ontem, voltando a falar que agora a gente está se comunicando com o público vegano, o Brota, esse ano, está promovendo alguns encontros com outros chefes vegetarianos e veganos da cidade, que é justamente para criar um universo que não existia aqui no Rio, eles sabe? assumem a cozinha? Eles criam um prato. Então, ontem, por exemplo, a gente recebeu uma chefe, a Verônica, que ela, fez morango defumado, sabe? Diferente, né? Então, assim, existe um mundo ali a ser trabalhado, né? E que está sendo mostrado, né? A gente tem Bela Gil na televisão falando da melancia, né? Tem essas... Ela revolucionou, né? Acho que ela chegou então, num momento... Assim, aquilo está sendo mostrado, mas quando você vê a realidade das pessoas, é muito pequenininho ainda, né? É isso. Tem gente que tem medo. Entra no Brota, vê aquela casa linda e fala assim, por que você tem medo, né? E aí, como é vegetariano e vegano, eu brinco que eu sempre falo assim, né? Eu brinco na porta e falo assim, a gente tem uma burrata ótima. E a pessoa já... É meio que ela reconhece né? Tem uma luz no... Tem um prato comum aqui. Né? Burrata eu como ali naquela pizzaria, que eu, na verdade, faço uma refeição vegetariana e nem percebo.
Não, e interessante que a gente vendo a história do Brota, né? É uma marca mais antiga, né? Porque já vem ali de um restaurante dentro de uma loja, depois com um espaço um pouquinho maior em Botafogo e agora com um casarão lindíssimo. A gente vê como ele foi conquistando mesmo os cariocas, porque são prêmios atrás de prêmios, né, Roberta? Foi muito legal. Assim, quando a gente, no primeiro ano do Brota nessa casa, a gente ganhou o prêmio do Rio Show de melhor vegetariano e da Veja Rio, né? E aí todo mundo falava assim, nossa, mas é o primeiro ano. Eu falei, não, a gente já está há 3 anos no Beco, tem uma galera que conhece a gente, né? E antes e ainda na loja, na Void. Aí, depois, ganhamos novamente o Rio Show e a gente... isso ano passado, né? E aí a gente teve um reconhecimento que é um setor do Guia Michelin que se chama Bibi Gourmand, que eu até tenho nas minhas outras casas, e é um selo, né, muito bacana, que fala de comida de excelência, comida de qualidade, de excelência, por um preço legal. E foi uma coisa muito importante para a gente, né, esses prêmios e o BIB, porque coloca o Brota num lugar, até, para você ter uma noção, no primeiro ano a gente não tinha tanto estrangeiro na casa, né? E depois do BIB, a gente está repleto. E tem muito vegetariano estrangeiro. É porque né? Então, ali ficou um lugar de destino, né? Não de passagem. E aí eles vêm porque eles falam assim, nossa, que bom, porque ano passado a gente veio, o hotel não indicava. Então, assim, a gente tem esses buracos, né, que você vai vendo, né? Famílias inteiras vegetarianas ou veganas, sabe? Sentando ali e pedindo. Então, assim, existe um universo, né? Eu conto uma outra história que foi maravilhosa, quando a gente estava ainda na reforma, né? O pessoal que passava lá, o delivery do Brota nunca fechou. Ele, durante a reforma da casa, ele ficava funcionando. E aí vinha uma galera, sentava, ficava batendo papo. E aí, um dia, tinha um casal que falou assim, vocês vão abrir que dias? Eu disse, não, a gente vai abrir no domingo. Aí ele falava assim, vocês vão abrir no domingo? E a gente falava, vamos. Mas assim, né? Ele, um olho arregalado, por quê, né? Aí ele falou assim, porque a gente não tem opção no domingo. E aí eu entendi que a maior parte dos restaurantes vegetarianos e veganos funcionam muito naquela coisa do almoço, de segunda a sexta, no máximo até sábado. Então, domingo, ele fala assim, domingo a gente come batata frita. Gente, que interessante, né? E eu nunca tinha atinado, porque quando você não é vegana, né, você não atina para as dificuldades, né, que as pessoas têm. Então, assim, tem sido uma experiência muito rica mesmo, tanto a troca com os veganos e os vegetarianos, quanto a desmistificação, sabe, daquele conceito de restaurante vegetariano. Roberta, a gente estava conversando antes aqui da gravação, você fala que você não é vegana, mas assim, conversando com você, é uma coisa que está dentro de você, porque até pelas coisas que como você se alimenta, como você lida, né, com tudo isso, acho que o veganismo sempre existiu também. Eu acho que assim, existe uma diferença, né? Porque eu conversei com muitos veganos, assim, tá, né? E acho que a coisa do veganismo vai para além da comida, né? É muito forte, né? A marca, exato, né? A marca de vocês, inclusive, fala sobre isso, né? Então, o vegano, ele, por ser para além da comida, ele precisa suprir algumas necessidades. Eu conversei muito isso com o chefe do Teva, que é um colega, né, de profissão e é vegano. Então, tem alguns preparos que vão muito para a necessidade desse vegano, que é muito além da comida, de suprir ali aquela vontade, aquela saudade e tudo. E eu me coloco de outra forma. Eu me coloco como chefe criativa, autoral, fazendo uma comida, né? Eu me coloco no meu lugar de não vegana, produzindo uma comida que eu sei que é saborosa, entendeu? E que vai apresentar também um outro universo, entendeu? Então, eu acho que tem vários universos aí no meio da gastronomia vegana e vegetariana, sabe?
Quem acompanha a Lola há mais tempo, você falou agora da marca ser vegana, né? A Lola é vegana. E realmente, você falou, no restaurante a gente sente uma barreira na hora de receber pessoas que não são veganas. E como a gente é vegana, a gente procura quebrar essa barreira. Então, nos eventos que a gente faz, por exemplo, a gente já fez no Brota um super lançamento, transformamos na casa, assim, num happy hour, recebemos formadores de opinião, influenciadores digitais, já fizemos também toda rosa, né? toda o Brota rosa, ficou lindíssimo. Já fizemos também no Teva, porque a gente quer também promover isso. A gente quer que as pessoas que não são tenham essa experiência e vejam que é possível, né? Que assim, é saboroso, é uma experiência gostosa, enfim. E aí, falando também um pouquinho da Lola, agora trazendo para cá, a Lola também é uma marca carioca, também como Brota, composto e liderado por mulheres, né? Temos 2 fundadoras da marca e temos várias executivas em cargos de gestão. E aí que eu quero saber, como é empreender num cenário que, assim, de restaurante muito masculino, né? E você é uma chefe e as suas sócias também são mulheres. Como é esse cenário? Eu posso falar de empreendedorismo, mas também posso falar de dentro da cozinha, né? É um universo ainda muito masculino, né? Porque eu sou uma pessoa da cozinha, né? Então, assim, são muitos anos, né, vendo, né, as mulheres, né, muitas meninas, mulheres passaram pelas minhas cozinhas, né? São 20 anos de restaurante. E algumas que viraram empreendedoras, assim, é muito bacana de ver, mas, assim, se a gente sentar, botar todas juntas numa mesa, é papo para, sabe, se a gente ficar falando das dificuldades mesmo, é papo para uma semana, sabe? Aí, a coisa do Brota, que começou comigo, né, e uma das sócias, e a gente acabou chamando a terceira sócia, quando a gente sentou a primeira vez, a gente estava falando de empreendedorismo mesmo, né? E aí a gente falou, poxa, vamos botar todas as nossas chefias femininas. E aí foi bacana, está sendo, né? O restaurante é composto por uma liderança de salão, de bar e de cozinha. Então a gente espalhou, né, as mulheres por ali. É legal de ver tanto a troca quanto a liderança de equipe e o resto da equipe, porque é uma equipe mesclada. Tem homens também, a gente gosta disso, né? E, assim, acho que são os desafios diários, né? Eu tenho muitas mães empregadas, né, dentro de uma cozinha, né, que tem a operação de alimentos e bebidas, a operação de restaurante, ela é pesada, né? Então, eu me coloco muito... Acho que a gente se coloca muito como mulher por inteira ali dentro, quando você está com aquela troca ali, entendeu? Então, você tem todas as questões ali na mesa, junto com as questões operacionais, administrativas e financeiras, você coloca, sabe? Isso que eu acho legal das mulheres empreendendo. Pelo menos eu quero estar cercada de mulheres assim, que não tem medo de colocar tudo que a gente sabe que a gente carrega junto, né? Colocar sempre ali na mesa. Obviamente, né, tem o momento de falar sobre uma coisa, de falar sobre outra, mas a gente sabe que está tudo ali, entendeu? Você sabe que aquela ali está sofrendo com isso, você sabe que aquela ali está com uma questão com o filho, com aquilo, você sabe... Está tudo ali na mesa, junto. Isso eu acho que é a coisa mais rica de você tá cercado pelas mulheres. E a gente quer dar essa abertura mesmo, entendeu? De todo mundo colocar ali, tentar suprir, assim, a dificuldade da outra, entender, né? Eu acho isso... Corre feminina é grande, né? Porque são muitos pratinhos pra gente conciliar, né? Eu acho que não tem como... Assim, acho que tem uma diferença entre todo mundo, né? De ser só mulheres... Eu acho que às vezes as mulheres estão mesmo em lugares de destaque, né, nas suas empresas e tal, mas escondendo uma coisa ou outra. Quando a gente coloca as lideranças todas femininas, eu acho que é para botar na mesa mesmo, sabe?
Para a gente Legal. poder entender o equilíbrio, né? Que está sendo feito ali. E como vocês se dividem? Porque são 3 sócias, né? Você fica com a parte da cozinha, do cardápio. A gente é meio setorizada, assim, porque a Renata cuida da comunicação e ela acompanha toda a parte de atendimento também, mas junto com a nossa gerente, que é a Adriane. E a outra sócia, a Natália, ela cuida da parte que eu falo que é chata, assim, que é o administrativo, financeiro. Também é chato, sou de marketing. E aí eu fico com toda a parte de comida e mais também, né? Eu tenho uma experiência grande com restaurante, então eu vou para a área de atendimento também, né? Eu dou muito pitaco ali. Mas a gente tem uma coisa das 3 juntas, discutirem muito a marca, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? A gente gosta de pensar, você que é de marketing, a gente gosta muito de pensar o Brota como marca, como experiência, sobre, né, o caminho, né, que a gente vai tomar. Tem essa coisa que eu estava te falando, né? A gente está comunicando com um público e aí, de repente, a gente se toca que, cara, a gente está tão preocupada com esse público, vamos falar aqui. Então, assim, a gente está sempre trocando por esse lado, sabe? Porque não dá para ficar cada uma no seu setor sem opinar, né? A Natália tem uma visão. Cada uma tem a sua visão ali, mas vocês têm que estar juntos no mesmo... no foco, né? O foco agora é esse. Então, como é que a gente faz? Mas aí o dia a dia da operação realmente é dividido separado. assim, que eu acho super saudável para a operação de restaurante. Assim. Meus outros sócios nas outras casas foram quase 15 anos de sociedade também, separadinho. Né? Cada um no seu métier. Sempre todo mundo meio com a mão na massa, mas... E, Roberta, agora já está chegando ao fim a nossa entrevista. Adorei saber mais. Né? Falando aqui, falando. E com essa voz maravilhosa de locutora, gente. Eu vou para umas perguntinhas rápidas. Papo é reto, tá? Tá. Um prato vegano ou vegetariano que você ama? Qualquer coisa que tenha tomate assado. Quem me conhece sabe que eu tenho uma trilogia que eu conto que é tomate assado, pesto e tapenade, que são 3 coisas assim que para mim, né, tapenade é uma pasta de azeitona e a gente pesto comeu lá no evento da Lula, maravilhoso. Esse trio para mim assim. Uma dica para quem quer empreender com restaurante. Cuidar. Cuidar, estar presente, acho muito importante, porque é um estalo para coisa. Tem que estar e gostar muito, né? Eu acho, gostar muito, porque eu sou apaixonada, né? Então, assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Tem que ser apaixonado para também dar conta ali dos desafios e se manter firme, né? Mas acho que uma outra dica boa é dividir, assim, porque também eu vejo muita gente empreendendo achando que vai dar conta de tudo, sabe? Ah, não, eu vou fazer um restaurante pequenininho, eu vou fazer o administrativo, o financeiro, as compras, eu vou cuidar da cozinha. Aí não faz nada bem feito, né? Não, é muito... Você fica, muita coisa. Né, acho que dividir é bom. E uma dica para a Roberta de 20 anos atrás. Tanta coisa, né? E assim, eu não costumo falar antes, porque a gente quer ver o que vem na cabeça dos nossos convidados, hein? Menos cobrança. E que é possível chegar lá, né, Roberta? Porque você realizou muita coisa nesses anos. Mas eu acho que não tem jeito, né? Porque a gente... né, que é raçuda aos 20 e poucos, assim, a gente quer... a gente se cobra muito porque a gente quer, né? Vai lá, vamos embora. Mas, assim, aí você vai ficando mais velha, você vai vendo que não precisa, você pode, né? Pode ter uma tranquilidade maior, pode ser, né? Que dá para chegar lá mesmo assim. Que dá, né? Para ter uma tranquilidade, mas acho que essa tranquilidade vem com o tempo. Quando a gente é jovem, a gente quer tudo ao mesmo tempo agora, aquela correria. Tá muito gás, a gente quer, é isso. Ai, Roberta, que delícia, viu? Adorei te receber aqui.
Adoramos fazer o evento com você no passado e espero que a gente tenha outras oportunidades também. Tá bom, querida? Adorei Obrigada. participar, foi muito bom. Obrigada a você. Bom, gente, por hoje é só, mas fique ligada porque nos próximos episódios teremos outras convidadas para compartilhar um pouco da história, do conhecimento de cada uma. Até mais!